Olá, meus amados irmãos, eu sou o apóstolo Erasmo. Eu trago para você mais um vídeo de resposta, de pergunta e com as respostas, tá bom? Léo Carvalho, olá, a paz do Senhor, apóstolo. Por que as testemunhas de Jeová não são consideradas evangélicas? Só o nome da igreja já mostra o erro. Testemunha de Jeová. Nós não somos testemunha de Jeová, nós somos testemunha de Jesus. Existe todo esse, como é que eu posso dizer? Será que eu posso falar pragmatismo? Você está entendendo? Será que é lei, são regras, tá entendendo? E Deus, ele é legalista. A Bíblia diz que Deus deu para Jesus Cristo autoridade no céu e na terra. Nós fomos colocados nas mãos do Filho. Então nós somos testemunha de Jesus Cristo. Então toda a honra, olha lá como são as coisas, né? Toda a honra, toda a glória seja dada a Jesus Cristo. Também a fé, mas a igreja é de Cristo. Então não pode. A Batista fez, Igreja Batista. Ela deu honra para quem? Para João Batista. O que foi que João Batista disse? É necessário que eu diminua e ele cresça. E o fundador fez João Batista crescer. A igreja é de Cristo, não é de João Batista. Por isso que a igreja batista não tem o Espírito Santo. Tem uma batista pentecostal de um pastor que saiu da batista tradicional e criou a batista pentecostal porque ele percebeu o erro, né? E até hoje, creio eu que muitos batistas estão morrendo e indo para o inferno. Eu falo isso em base na parábola feita pelo próprio Senhor Jesus Cristo das 10 virgens. Então, a testemunha de Jeová já erra por isso. A testemunha de Jeová não tem o batismo do Espírito Santo. A testemunha de Jeová vende aqueles livros dizendo que nós vamos viver na terra, e não é na terra, é na Nova Jerusalém. Você está entendendo? É na Nova Jerusalém. Ela vem pousar, ela vai ficar em cima do planeta Terra ali, mas rente mesmo a terra. É isso que os biblicistas falam, né? E outras coisas, parece que eles aceitam a bebida alcoólica, aceitam o sexo fora do casamento, é um bocado de coisa. Então, quando a partir do momento que ela não cumpre as leis de Deus, por isso que não é igreja evangélica. Por quê? Porque evangelho, quando fala evangelho, é se referindo aos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, né? Por causa dos 4 evangelhos. Então, e ela não prega isso que os evangélicos, Mateus, Marcos, Lucas e João falam. Eles não pregam. É uma igreja herege. Por isso que não é classificada como igreja evangélica. Tá bom? Léo Carvalho, Pai do Senhor, tá, meu querido? José Marcos, pastor, o que é preciso para ter o Espírito Santo? José Marcos, primeiro é cumprir as leis de Deus. Você tem que se congregar, fiel dizimista, fiel ofertante. Você não pode adulterar, você não pode fazer sexo fora do casamento. Cumprir as leis de Deus, não beber, não fumar, né? E tem que ter uma dedicação, e tem que estar numa igreja que é pentecostal, porque a igreja pentecostal, ela tem uma noite específica do Espírito Santo, em que você começa, tem a palavra, aí o pastor manda ajoelhar, pedir perdão dos pecados, coloca de pé, aí depois a busca, aleluia, aleluia, glória, glória. Nessa glorificação, aleluia, aleluia, glória a Deus, vem o batismo do Espírito Santo, entendeu? De acordo com a sua dedicação. Então é dessa maneira que se recebe. Tem que estar todo no caminho de Deus aí. E acontece até coisas que pessoas estão todas irregular, né? E vem um espírito maligno, faz a pessoa falar em língua, né? Eu estou falando isso porque eu tive essa experiência, né? De uma irmã da minha igreja estar em pecado e começou a falar em língua, e eu vi que não era. O Espírito Santo me deu discernimento, coloquei as mãos, ela parou de falar em língua. Depois ela me falou que eu botei a mão na cabeça dela, passa. Foi um peso, e ela perdeu a vontade de falar em língua. Ela estava falando em língua pelo demônio. Olha como uma coisa é delicada, tá bom? José Marcos, então é tudo isso que eu te falei. Tem que estar direitinho nos caminhos do Senhor, e tem que estar numa igreja pentecostal, porque a igreja que não é pentecostal não faz busca do Espírito Santo. Eles dizem que a pessoa já tem o Espírito Santo, e isso é uma falácia, isso é uma inverdade, tá bom? José Marcos, fica na paz do Senhor, meu querido. Léo Carvalho, ore por mim. Estou tendo dificuldade para me relacionar com as pessoas, principalmente mulheres. Isso na sociedade e na internet. Alguém fala algo, interpreto mal, me aborreço.
com qualquer coisa que falam de mim e não me controlo quando sou provocado, isso me machuca. Estou buscando melhorar isso, mas ore por mim, não me julgue, por favor. Olha, o Léo Carvalho, a questão é o seguinte: muitas das coisas, uma oração que eu fizer por ti, principalmente nesse caso, não tem efeito, tá? Tô sendo sincero, porque tem muitas coisas que é nós que temos que fazer, né? A partir do momento aqui, o seu comentário aqui tá ótimo, porque a gente observa que você reconhece o teu erro, entendeu? Então isso é um ponto a teu favor, tá? Então você coloca tudo isso aqui de joelho na presença de Deus, mas tem que estar em comunhão na igreja, porque Deus não ouve, tá entendendo? Se você tiver algum pecado aí, Deus não, é difícil, você tem que estar, sabe? Não é que eu digo aquele pecado que você pecou naquele dia e depois já se ajeitou, é aquele pecado que é constante. Você faz sexo, você se masturba, você não dá dízimo, você só vai aos domingos para ir, tá entendendo? É um crente que é um pseudo crente, um falso crente relaxado. Esse tipo de gente Deus não ouve, tá entendendo? Então é isso. Então você precisa estar todo direitinho na igreja e começa a pedir a Deus e falar: Deus, eu reconheço que eu sou assim, tá? Aí Deus vai te dar força, Deus vai te ajudar, tá bom, Léo Carvalho? Mas assim mesmo eu vou orar por você, tá? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus eu te peço pelo Léo Carvalho, Espírito Santo de Deus, faça grande obra na vida desse jovem, segure nas mãos dele, transforme, lapide a vida dele, dê sabedoria naquilo que é necessário ele fazer. Como eu falei para ele, que nem tudo vem só do Senhor, muitas coisas somos nós que temos que ter atitude e nos esforçar para mudar. Chamarante capaz, o chamarante, oriente caparante capaz, oriente amarante camar, orante camarante semerante amar, o camarante camarante. Faça, Senhor, grande obra na vida do Léo Carvalho, desse jovem, transforme, porque só as palavras dele aqui, a gente pode sentir a humildade do coração dele e o reconhecimento. Espírito Santo, ajude-o naquilo que o Senhor pode ajudar, segure nas mãos dele, abra o entendimento, dê desejo e vontade, para que se congregue, se dedique, busque o Espírito Santo para que fale em língua. Faça uma grande obra, Espírito Santo, na vida do Léo Carvalho. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém, amém. Graças a Deus. Tá bom, Léo Carvalho? Fica na paz do Senhor, meu querido. Maurício Andrade. Pastor, sonhar com sepultamento é demônio dando setas? Pastor, sonhar com sepultamento é demônio dando seta? Não é bem assim, não é, o Maurício Andrade? Não é bem assim. Sonhar com sepultamento pode ser uma revelação de Deus, pode ser coisa da tua cabeça, ou pode ser um demônio, tá entendendo? Eu já falei isso várias, grava isso aí. Há 3 tipos de sonho. Esse sonho aqui pode ser uma revelação, pode ser um sonho da tua cabeça, o cérebro da gente cria cada sonho louco, né? E pode ser um sonho maligno. Então, sabe, e não necessariamente porque sonhou com sepultamento já é uma seta do diabo. Não é bem assim, tá bom? Que Deus pode dar um sonho de sepultamento e ser um sonho profético, né? Eu sonhei com uma múmia me seguindo e eu corria, a múmia me pegava, né? E quando eu me sentei na cama, o Espírito Santo falou para mim: olha, tu vai enfermar e depois eu vou te usar, né? E eu pensei, de madrugada, eu me sentado na cama, eu acordei assombrado. Eu pensei que era um demônio, né? Que era uma seta, né? Como você fala, né? E hoje eu sei que não foi, mas foi o Espírito Santo, porque conforme o sonho e conforme as palavras, eu adoeci logo em seguida, entendeu? Passei uma tribulação longa de enfermidade aí, tá entendendo? E depois disso o Senhor realmente começou a me usar, me deu dons e tudo mais. Então era um sonho profético, tá entendendo? E eu sonhei com uma múmia me seguindo e me agarrando. Quando ela me agarrou, eu me acordei apavorado, me sentei na cama, o Espírito Santo veio e falou que eu ia adoecer, quer dizer, e eu pensava que era um demônio. Repreendo Satanás, não vou nada de ficar doente.
E hoje eu sei que não era Satanás, era o Espírito Santo falando comigo. Tá bom, Maurício Andrade? Pai do Senhor, meu querido. Israel Oliveira. Pastor, no livro do Apocalipse, lá fala sobre as duas testemunhas que vão aparecer em Jerusalém. Muitos dizem que são Moisés e Elias. Pastor, minha pergunta é: será que é Moisés e Elias mesmo? Ou pode ser outros? A paz do Senhor, fica com Deus. Israel Oliveira, eu tenho esse estudo aí no meu canal, procura aí, mas eu vou te dizer, essas duas testemunhas, elas são as duas igrejas, tá? Fala duas testemunhas, mas não é dois homens, não é Moisés nem Elias, são duas igrejas. Ela não fala Moisés e Elias, mas os sinais que esses dois homens vão fazer é semelhante aos sinais que Moisés fez e os sinais que Elias fez, mas é querendo dizer que essas duas igrejas vai ter o poder de Elias e vai ter o poder de Moisés. É a igreja dos judeus que vão se converter e aí junto com a igreja do gentio, elas duas unidas vão enfrentar o anticristo, e essas igrejas vai ter o poder de Moisés e o poder de Elias, até porque essas duas testemunhas morrem, e a Bíblia fala que é ordenado morrer uma vez e depois segue o juízo. Se fosse Moisés e Elias, estariam morrendo por duas vezes, aí seria paradoxo, entendeu? Aí seria paradoxo, porque se você vê na leitura, diz que as duas testemunhas morrem, aí Moisés e Elias estariam morrendo duas vezes. Então prova que isso não é Moisés e Elias e são duas igrejas. No estudo eu falo isso mais detalhadamente, tá bom? Israel Oliveira, paz do Senhor, meu querido. Léo Carvalho, a paz do Senhor. Apóstolo, por que um cristão ou cristã não pode beber bebida alcoólica, sendo que Jesus transformou água em vinho, não água em suco de uva? Não me esculache, sou cristão, é apenas uma dúvida minha. Olha, o Léo Carvalho, a questão é o seguinte, eu também tenho esse estudo aí no meu canal, tá? Eu tenho esse estudo no meu canal. A questão de Jesus transformar água em vinho, porque existe 7 dispensações, e a dispensação que Jesus estava é na dispensação da lei. Ele veio para trazer a dispensação da graça, e a dispensação da graça só iria acontecer quando Jesus fosse crucificado, que o véu do templo ia se rasgar de alto a baixo, simbolizando que a Arca da Aliança Deus já não estaria dentro da Arca da Aliança, né? Porque a Arca da Aliança estava sendo um templo para Deus, né? E agora o templo somos nós. Deus não está mais dentro da Arca da Aliança, Deus está dentro de nós através do Espírito Santo. Aí começaria a dispensação da graça. Então, na dispensação da lei, poderia beber. Então, Jesus estava dentro da lei ali, quando a Maria, a mãe dele, pediu que transformasse água em vinho. E ele mesmo bebia vinho, mas ele estava dentro da lei, compreendeu? Quando Jesus é crucificado, começa a dispensação da graça. Aí Deus escolhe o apóstolo Paulo para ser o discípulo dos gentios, tá entendendo? Para pregar para os gentios, o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo diz que a bebida, os bêbados não herdarão o reino de Deus, já mudou, tá entendendo? E parece que é em Tiago que fala, não sei se parece que é Tiago que diz que o bispo não seja dado ao vinho. Então veja que o apóstolo Paulo porque a Bíblia diz, o apóstolo Paulo, tudo que eu vos escrevo é mandamento. Então se ele fala que os bêbados não herdarão o reino de Deus, isso é mandamento. Se ele fala que o bispo não seja dado a vinho, isso é mandamento, compreendeu? E o apóstolo Paulo foi escolhido por Jesus Cristo ressuscitado no caminho de Damasco. E a Bíblia fala que a Bíblia, os profetas, a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Então quando Paulo fala que os bêbados não herdam o reino de Deus, e em Tiago diz que os bispos não seja dado ao vinho, é o Espírito Santo que está falando. Então mudou. Aí você diz, como é que agora no Novo Testamento o apóstolo Paulo fez 13 livros, né, foi escolhido para ser o pastor dos gentios, né, levar a palavra aos gentios? Como é que agora diz que é proibido e Jesus bebia? Porque Jesus bebeu no antigo, né, na dispensação da lei, era permitido. Se você observar, Noé pegou um porre, isso não foi pecado. Pecado foi o filho dele ver Noé nu, entendeu? Porque era permitido beber, tá entendendo? Tinha algumas restrições, no caso, os nazireus
não poderia beber, entrar no lugar santíssimo embriagado também não podia. Os 2 filhos de Arão morreram por causa disso. Entraram embriagados no lugar santíssimo. Eu acredito que para liberar o incenso ali, que é a oração, né, que simboliza a oração do povo hebreu, e foram mortos. Então havia essas restrições. Não sei, é ditado que fala, né, que toda a regra tem as suas exceções. Então no Antigo Testamento tinha essa regra, podia beber, mas tinha essas exceções. O nazireu não podia beber e entrar no lugar santíssimo bêbado não podia. Tá bom, o Léo Carvalho? Por isso que Jesus bebeu, que ele bebeu no Antigo Testamento, ele ainda não tinha sido crucificado, a dispensação da graça ainda não tinha entrado, tá bom? Dispensação da lei para a dispensação da graça, houve mudanças na lei, tá bom, Léo Carvalho? Pai do Senhor, meu querido. Maurício Andrade, pastor Erasmo, pessoas que são evangélicas não podem batizar criança, como a Igreja Católica faz. E não pode a pessoa evangélica ter compadre e comadre quando você batiza a criança. É verdade. E são coisas inventadas pela Igreja Católica, né? Batismo só com 12 anos. Porque a palavra batismo quer dizer arrependimento de pecados. Quando você se batiza nas águas, é porque você está demonstrando que está se arrependendo do pecado. É esse o simbolismo de batizar, tirar os pecados. Como é que criança pode ter pecado? Pela questão de nascer de Adão e Eva, mas isso é um ponto. E a criança, até os 11 anos, ela pode fazer o que fizer, ela é inimputável. Não é cobrado dela da parte nem que ela mate alguém. A lei diz que ela até os 11 anos vai para o céu. Por quê? Porque ela é criança. Por que do 12 anos? Porque o 12 anos já é vamos dizer, um homem e uma mulher. Porque com 12 anos a mulher já ovula, né? Já está preparada para ter filho. O menino com 12 anos já tem esperma, preparado para ser pai. Tá bom? Eu tenho resposta para isso, mas eu não vou aqui dar todo um estudo em cima dessa pergunta aqui tua, né? E é errado a Igreja Católica faz. Veja que a Igreja Católica é uma igreja maligna, né? Está levando milhões e milhões de pessoas para o inferno. E veja como o Pai é, né? Ele dá o livre-arbítrio, cada um se vire, mano. Se você está sendo enganado pela Igreja Católica, azar seu, você vai para o inferno como idólatra, e um batismo que é um placebo. Esse batismo de criança é um placebo, não tem efeito nenhum. Você continua sendo pagão, é um engano de Satanás, porque o batismo é com 12 anos que você já é homem e mulher, já ovula e já tem esperma, e você já responde, já sabe por que está batizando, já sabe o que é pecado, entendeu? Então é isso, é um erro da Igreja Católica, tá bom, Maurício Andrade? Pai do Senhor, meu querido. Gabriel Araújo, Pai do Senhor, pastor. Pastor, a Bíblia fala que o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo, correto? O único pecado que não tem perdão é contra o batismo do Espírito Santo, mas é muito raro. Tem pessoas que agridem o Espírito Santo, eu já vi ateus fazerem isso, né? Luciferianos, satanistas fazerem isso, tá entendendo? Mas na maioria do povo evangélico, do povo cristão, até dos católicos, de espírito, ninguém vai blasfemar contra o Espírito Santo. Então seria uma minoria a ter esse pecado na vida, né? Porque na verdade é o seguinte, quando a Bíblia fala isso, e tem outro versículo que diz: não entristeçai o Espírito Santo, ao qual está selado para o último dia, porque ele que faz a redenção. Então, conforme você vai pecando, e você não se endireita, não se corrige, ao caso de Sansão, o Espírito Santo sai. O Sansão não podia beber vinho, ele bebia, não podia ir para os prostíbulos, ele podia, não podia se envolver com os filisteus, né? Não podia se envolver, e ele casou com uma filisteia, entendeu? Então ele fez aí, e o Espírito Santo estava suportando ali, né? Tendo paciência que ele mudasse. E o último, ele foi cortar o cabelo, o Espírito Santo saiu, e você sabe do fim do Sansão, né? Então, você vai pecando, aí o Espírito Santo sai de você, vem demônios piores, e não há mais perdão para você. É assim que funciona. Porque, volto a repetir, dificilmente
um cristão, uma pessoa vai falar diretamente blasfêmia. É muito difícil, né? A não ser, volto a repetir, satanistas, ateus que não acreditam em Deus, eles falam barbaridade. Tá bom, Gabriel Araújo? Pai do Senhor, meu querido. Cleiton, pastor, qual foi a manifestação do demônio mais forte que você já viu ou teve na igreja? Boa tarde. Uma manifestação mais forte que eu vi, Cleiton, foi um demônio que manifestou e eram uns 5 homens dentro da igreja para segurar esse demônio, né? Eu ainda não era nem pastor, né? Eu ainda era membro da igreja comum, né? Ele quebrou o banco e tudo mais, foi uma luta, né? E depois nós levamos eles para casa dele, chegou lá de novo, era um homem num braço, era outro homem no braço, foi uma luta. Ele era uma legião de demônio naquele homem, passou uma madrugada expulsando o demônio. Tá bom, Cleiton? Então foi essa experiência que eu tive aí, tá, Cleiton? Pai do Senhor, meu querido. Fábia Júnior Nunes Gaspar de Matos. Pastor, me responde, como vai ser o arrebatamento? E depois que o arrebatamento, o que vai acontecer com quem ficou? Depois do arrebatamento, quem ficar vai enfrentar a ira de Deus, né? O sol vai escurecer, é um tormento aqui na terra, né? Eu não tenho aqui em mente detalhada, mas a Bíblia fala na ira de Deus. O próprio João Batista, quando batizava os fariseus, ele dizia: quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Entendeu? Porque tem a ira de Deus. É depois desse arrebatamento que tu falou. Vai ter a grande tribulação, vai ter o arrebatamento, aí depois vem a ira com aqueles que ficaram com a marca da besta, né? Aí vem a ira de Yahvé. E vai ser um tormento aqui na terra para esses que não deram ouvido àquelas 2 testemunhas, que são as 2 igrejas do gentio e a igreja do judeu, cheia do Espírito Santo, receberam a marca da besta. Aí o tormento vai ser grande. Essa é a tua pergunta aqui, tá, Fábio Júnior? Nunes Gaspar de Mato. Depois que o arrebatamento, que vai acontecer com quem ficou? É isso que vai acontecer. Muitos vão morrer, outros vão para o milênio, né? Outros que ficarem vivos vão estar no milênio lá, tá entendendo? E é isso, tá bom, minha querida? Pai do Senhor, Fábio Júnior. Lucines Gata Morta. Boa tarde, paz e luz. Deus abençoe a porta. O que é habitar no esconderijo do Altíssimo, do Salmo 91? Esconderijo do Altíssimo. A palavra esconderijo, ela é muito... ela faz uma alusão à antiguidade, que esse salmo aqui, feito por Davi, né? Feito por Davi. Então, na antiguidade, muitas das vezes que uma tropa estava perdendo a guerra, eles corriam e eles entravam no esconderijo, numa caverna. Você está entendendo? Aí por isso que usa esse termo, esconderijo do Altíssimo. É uma caverna de Deus. Você está entendendo? É um local em que Deus está protegendo. Então essa palavra esconderijo do Altíssimo quer dizer isso. Entendeu? Porque eu penso, tem uma passagem na Bíblia que Saul estava perseguindo Davi, e Davi se escondeu no esconderijo, numa caverna lá, né? E quem entrou lá para evacuar, para fazer necessidade fisiológica? Saul. Davi teve a oportunidade de matar e não matou. Ali era um esconderijo. Aí no Davi, né, que eles usavam eles usavam muito essas cavernas como para se esconder dos inimigos. A Bíblia relata isso, né? O esconderijo do Altíssimo é uma caverna, é um local seguro, é um local que Deus está protegendo. É mais ou menos isso, tá bom? Lucine Gata Morta. Um abraço, minha querida. Robson Henrique. Eu queria saber sobre essas mães que ficam rebolando a bunda de short leg, dançando com filho ou na frente dele, e se isso é pecado, sensualidade além da conta. Realmente isso aí é sensualidade e é pecado, né? Eu sempre recomendo que as mulheres evangélicas não usem aqueles shorts de malha, né? Se você usar uma bermuda de pano, né? Aquela bermuda, sabe? Às vezes as mulheres usam até com blazer, né?
e até bermuda mesmo, aquela bermuda que vai até perto do joelho ali, ou acima um pouco, né? Então, bermudas normais, social, né? Tudo bem, não tem problema. Mas muitas mulheres usam aquele short de malha, né? Se uma mulher que usa, ela não tem uma forma física bonita, eu nem recomendo também, né? Mas não vai fazer grande estrago, né? Mas você já imaginou uma jovem com corpo bonito e usa esse short, às vezes mostra até a calcinha, né? E tal. Isso exala sensualidade, isso é pecado, entendeu? Isso é pecado, né? O crente tem que ser comedido, tem que ser moderado. Às vezes tem mulheres que usam uma roupa com decote mostrando a massa do peito. Você atrai o olhar de homens que gostam de seios, tem homens que gostam de bumbum de mulher. Então, poder evitar, evite. Tem mulheres evangélicas que usam aquela calça que aqui na frente ela é bem curtinha, a calça, né? Aquela calça que a tala dela, né? A calça comprida, né? E a tala é bem curtinha. Tem mulher até que se depilam para poder botar lá embaixo, né? Também é errado isso, né? Aí às vezes com uma blusa curta e mostra uma sensualidade incrível. Então temos que evitar isso, né? E como volto, mulher delineada, mulheres bonitas, com short de malha, se requebrando, chama a atenção do homem, né? E isso às vezes gera ciúme do marido ou do namorado. E se é crente, temos que evitar esse tipo de coisa. Tá bom, meu amado? Então, Robson Henrique. Ô, Robson Henrique, até que enfim tu acertou uma, hein? Parabéns, meu querido, tá bom? Você é um querido, tá, Robson Henrique? Nota 10 aqui por essa pergunta. Até que enfim, né? Pai do Senhor, Robson Henrique, que Deus te abençoe, meu querido. Diego Costa, a parte do Senhor Jesus. Apóstolo Erasmo, tem alguma coisa baixar a Bíblia em áudio? Ou temos que ler a Bíblia do jeito tradicional? Que Deus continue abençoando o apóstolo, sua família e esse canal abençoado. Ô Diego Costa, não tem pecado de baixar Bíblia em áudio e você está ouvindo, né? Se você se sente bem assim, tudo bem. Mas eu aproveito essa tua pergunta, porque muitas das vezes pessoas vão para a igreja, aí leva o celular e fica vendo a Bíblia no celular, né? Eu não recomendo muito, também não é para quem fizer isso, pode fazer, né? Mas eu acharia melhor a Bíblia, para que você aprenda melhor, que está ali e tudo mais, sabe? E até você sair com a Bíblia na mão, é um testemunho para saber que você é crente, que você vai para a igreja, entendeu? Então é isso, mas não é o pecado baixar áudio da Bíblia, ouvir não é pecado, não é pecado pegar a Bíblia, o celular na Bíblia e ir para a igreja com o celular, também não é pecado, mas não é recomendado, né? Para o seu crescimento, para o seu aprendizado. Tá bom, Diego Costa? Um abraço, meu querido. Pai do Senhor, Diego Costa. Meus amados, obrigado por você ter ficado ao final. Eu espero ter respondido à altura a todos vocês, que o Senhor tenha me usado para responder de forma correta, numa espiritualidade. A todos os amados inscritos do canal, faça pergunta, eu respondo a P. Erasmo. Meu amado, não se esqueça, tá? Se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixa o seu like, meu amado. Às vezes o canal é pequeno, tem 200, 300, 400 visualizações e tem pouco like. Dê like para ajudar esse canal a crescer, tá bom? Deixa o seu like, isso é importante para o YouTube, tá? Deixa o like, deixa o like, o comentário, toca o sininho, tá bom? E divulgue, né? É uma palavra que não está me vindo agora, tá bom? Divulgue esse vídeo para outros colegas, para a família e tudo mais, tá? Porque são vídeos de respostas bíblicas, qualquer tipo de pergunta, tá bom, meu querido? Abraço, fica na paz do Senhor, em nome de Jesus.